Com alegria, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom, irmãos, estamos morrendo de saudade de todo mundo, mas glória a Deus que aqui Deus tem nos dado a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos através das lives. E naturalmente que logo após esta mensagem, dentro de um tempo curto, nós vamos encerrar e a Santa Ceia não será gravada. Amém, irmãos? Até porque nós vamos ficar com maior liberdade aqui entre nós, não é? Nós convidamos a todos para receberem o tema. Por questão de pedagógica, nós gostamos de dar um tema para que você possa seguir o raciocínio. E o tema de hoje é uma lição de vida. Uma lição de vida. Você pode repetir junto comigo o tema? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, bem alto. Uma lição de vida. E o texto está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 13, principiando do verso 1, que diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia. Essa atitude, levantar, eu quero explorar um pouquinho aqui hoje. Tirou as vestes, ficou nu. Ele tirou parte das suas vestes. E tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Só até aqui, eu anotei até o verso 11, mas para ganhar tempo eu vou ficar por aqui. Quantos necessitam de oração? Você que está em casa, não tem como falar comigo, mas se escrever aí, é uma atitude que Deus recebe. Eu preciso de oração, eu sou dependente de Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela vida de cada pastor, cada pastora, cada presbítero, cada diácono, evangelista, cada líder de departamento, cada representante de congregações aqui presente. E o número é pequeno, Senhor, observando o protocolo exigido. Nós te agradecemos, Senhor, por todos que aqui vieram. Pai, fale aos nossos corações de maneira tremenda, de maneira grandiosa. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Queridos, aquela noite era uma noite em que os discípulos estavam tensos. Jesus sabia que seus dias estavam findando. Jesus sabia, porque ele, como Deus, ele sabe de tudo, que alguém ia lhe trair. E ele sabia exatamente quem era. E os discípulos estavam vendo aquele clima pesado ali, nervosos, preocupados até consigo mesmo, cada um com uma preocupação consigo mesmo. O dia foi um dos mais críticos da vida do Senhor, porque estava findando o seu ministério aqui na terra. E ali no cenáculo, aquela era a última oportunidade que o mestre teria para gozar a comunhão dos seus companheiros de ministério.
que eram os seus discípulos, que seriam mais na frente apóstolos. Aqueles homens, eles teriam a oportunidade de eventualmente estarem responsáveis por levar a palavra de Deus ao mundo. E quem seriam estes homens em que o Senhor projetou para que desse continuidade ao seu ministério aqui na terra? Qual seria o caráter de cada um? Qual seriam as condições de cada um? Qual seria, irmãos, o envolvimento de cada um? O sucesso da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo dependeria daquele pequeno grupo de pessoas. Imagine que Jesus está sendo assunto aos céus, ele tem um pequeno grupo que anda com ele, que foi trabalhado, mas tem um momento que Jesus percebe que eles não estavam prontos. Não estavam prontos. Mas o que os discípulos fizeram para trazer tanta preocupação a Jesus? Eu posso falar isso por entendimento do que o texto me fala. Havia uma grande preocupação no coração do mestre da Galileia. É porque em Lucas, registra no capítulo 22, vocês não precisam abrir porque eu vou ler aqui, é curto, e o verso 24 diz o seguinte: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Não querem que Jesus fique preocupado com uma condição dessa? Já pensou se houvesse disputa aqui entre presidente, vice-presidente, copastor, dirigente de congregações, se houvesse essa disputa? Não, eu sou... Marcelo ia dizer, não, eu dirijo a maior congregação do campo. O pastor tem que me respeitar. Ele é respeitado sem precisar pedir isso. Esse mesmo texto, numa nova tradução linguagem de hoje, abre mais o entendimento. Em Lucas 22, 24, diz assim: os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Eu sou mais importante. Esse tom de discurso havia estragado a atmosfera do último culto, vamos falar assim. Havia estragado uma santa ceia, porque eles participaram desta santa ceia. E Jesus olhou para eles, mas uma coisa interessante, Jesus não ficou chocado. Me encanta essa atitude do mestre. Diante de um caos, em que os homens da confiança dele, os homens que ele arregimentou, os homens que ele escolheu para si, que trabalhou durante mais de 3 anos, agora toma uma posição de olhar por cima do ombro e querer ser o dono da cocada. E eu não vejo Jesus chocado. Sabe por quê? Quando essas mazelas acontecem, eu estou sentindo um pouco de eco aqui, eu não sei se vai estragar o som da live, acho que não, vai? Não. Quando essas mazelas acontecem, é uma oportunidade para Jesus trabalhar. E o tema de hoje é uma lição de vida. E eu quero lhe dizer que esta lição de vida, quem deu foi Jesus aos seus futuros apóstolos, os seus discípulos. Uma lição de vida. Jesus não ficou chocado e ainda tem outra. Sabe por quê que Jesus não ficou chocado? Porque Jesus nunca se surpreende. Fale comigo, Deus nunca se surpreende. Porque surpresa é para um homem mortal. Era um homem
carne e osso. E se surpreende porque ele não conhece o futuro. Mas quando se trata de Deus, ele conhece passado, presente e futuro. E por isso ele não pode se surpreender. Apesar de tudo, Jesus amava aqueles discípulos. E Jesus já sabia de antemão o que aconteceria depois com eles. E que Jesus poderia contar com eles mais lá na frente. Mas eles, no momento, estavam precisando de uma lição de vida. Nenhuma faceta negativa do caráter daqueles homens iria desviar Jesus do seu projeto. O projeto de Deus é infalível. Ele tem um projeto com você e ele não vai desistir de você, meu irmão e minha irmã. Ele não vai desistir de você. E Jesus sabia exatamente quem eram aqueles homens. Jesus conhecia na palma da sua mão quem eram aqueles homens, as suas fraquezas, o que eles poderiam produzir, o que eles seriam mais lá na frente. E Jesus conhece o nosso deitar e o nosso levantar, sabe exatamente quem somos nós. E não adianta tentar enganar, porque jamais vamos conseguir enganar. Mas como Jesus poderia confiar nestes homens que disputavam entre si a posição mais elevada, como Jesus poderia confiar o futuro do Evangelho aqui na terra? Porque ele diz que nós sofreríamos o resto das suas aflições. Ele diz que nós faríamos as obras. Então, perfeitamente cônscio de sua posição na glória, eu estou me referindo a Jesus, Jesus ergueu-se da mesa. Olha, eu vou mostrar para vocês, não era bem assim. Os homens ficavam assentados à mesa e escondiam os pés para trás. Ele não colocava os pés para frente, não, para trás. Quem fica em pé para servir. Deu para entender? Quem se assenta para receber serviço, para ser atendido. Mas se alguém se põe em pé, ele se põe em pé para produzir, para trabalhar, para fazer alguma coisa. Jesus estava sentado e de repente, ele num salto, ele se põe de pé. Vamos observar uma coisa aqui. Jesus era um convidado especial, de grande honra, e somente um servo se ergueria à mesa, e não um convidado de grande honra. E Jesus, quando se põe em pé, ele tirou o manto, antes que se recobrassem do espanto, aquelas pessoas que estavam ali, olhando Jesus de pé, espantado, porque ele se põe numa posição de servidão, numa posição de escravo, numa posição de quem vai trabalhar. Ele tomou uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, coloca sobre o pescoço, pega uma bacia e derrama água nessa bacia. Os discípulos contemplavam com muito espanto aquela situação. Depois Jesus voltou-se para João, aquele que se achava mais perto de Jesus, e disse: dá-me seus pés, por favor. Eu quero que os irmãos observem que entre os judeus os pés era parte do corpo menos honrada. Menos honrada. Porque nós temos, segundo a Bíblia Sagrada, no corpo, órgãos que são mais guardados e que são menos honrados se ele fosse colocado à mostra. Mas os pés dos judeus eram colocados à mostra. E era fácil de ver a sujidade, a sujeira, que eram aquelas alpacas andando em terras não asfaltadas, terra de chão, levantava poeira e os pés ficavam bem sujos da caminhada. Então, era a parte mais depreciada, somente os escravos
que podia tocar no pé do seu senhor para lavar os pés. Quem que lavava os pés? Os escravos, os servos, é que lavavam os pés. Quando se sentava, os pés eram sempre colocados, escondidos para trás. E novamente a voz de Jesus se fez soar: dá-me seu pé, João. Eu fico pensando assim, como é que o João se comportou naquele momento? Eu acho que deu uma taquicardia, porque João era aquele que era um discípulo que, segundo o dizer neotestamentário, que ele mais amava Jesus. Então agora nós vamos ver quem é que pede os pés de João para colocar em suas mãos, lavar e enxugar. Eram as mãos que haviam curado os aleijados. Eram mãos que haviam acalmado a tempestade no mar da Galileia. Mãos que haviam feito os cegos enxergarem. Uma certa ocasião havia um tanque chamado Betesda, em que em algum momento um anjo aparecia, removia as águas, e uma vez as águas removidas, a primeira pessoa com deficiência, anomalia, enfermidade de qualquer natureza, que pulasse ali dentro, saía curado de qualquer enfermidade. Mas havia uma pessoa que estava ali na fila, não era respeitado a fila, porque ele já estava ali há 38 anos. Como ele era coxo, como ele era aleijado, quando o anjo movia as águas, que ele começava a se mexer, um outro pulava na frente. Então ele tinha que esperar novamente o outro anjo aparecer em outro dia. E Jesus, irmãos, ele toma uma atitude de ir até aquele lugar. E a Bíblia diz que ele passa pela porta das ovelhas. Pastor Davi esteve lá e viu cada porta com o seu nome, né? Porta das ovelhas. E não foi à toa, não foi coincidência. Chamo isso de Jesus-cindência. E ele vai direto na direção daquele homem. Imagine 38 anos, aquele homem está coxo. Ele não tinha ali uma bolsa de colostomia, ele não tinha uma bacia, me parece que chamado comadre, que se diz na coisa assim, para ele defecar. Ele defecava ali nas calças. Tinha mau cheiro. Se não tinha quem dissesse: companheiro, quando o anjo remover as águas, eu quero te segurar e vou contigo e vou me jogar junto com você nestas águas. Alguém que já tivesse sido curado, foi embora e nem lembrava dele. Simplesmente não lembrava. Então ele estava com mau cheiro. Ele estava sujo. Ele estava mal cheiroso. Agora imagine as mãos do mestre da Galileia. Aquelas mãos alvas, limpas, santa, santa, santa. Vai até a direção daquele homem, chega bem perto dele e fala assim: você quer ser curado? Irmãos, essa pergunta de Jesus faz todo sentido para mim. Não sei se faz para você. Primeiro, olhando pelo lado humano, perguntar se um homem doente quer ser curado parece que é um desperdício de palavras. E Jesus pergunta: você amigo, você que está há 38 anos aí, você quer ser curado? Imagine que era tudo que aquele homem precisava. Mas uma coisa que Jesus precisava saber é se aquele homem estava disposto a segui-lo, disposto a ser curado e mudar de vida, e ser dependente totalmente. E quando ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até o poço,
quando o anjo move as águas, que eu vou até, que eu tento me levantar, um outro vai na minha frente, e com isso já vai 38 anos. E Jesus estende as mãos sem nojo daquele homem, sem nojo, e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele levanta, toma o leito e vai andar. Aquele Jesus de mãos limpas, mãos santas, não teve nojo daquele homem que estava emporcalhado. Sim, queridos, eram santas as mãos do eterno Filho de Deus. E provavelmente os discípulos, quando viram Jesus levantar, o Senhor quer dizer que estas mãos santas vão tocar meus pés imundos. Na Bíblia não está escrito que eles falaram isso, mas eu penso, se eu fosse eles, eu pensaria, eu com aquela parca suja de poeira, e Jesus, dá-me os teus pés, com aquelas mãos santas. Estas mãos benditas, tu queres tocar os meus pés? Uma espécie de corrente elétrica, um calafrio, transpassa o coração daqueles homens. Um profundo silêncio caiu naquela sala. Eu estou falando sobre uma lição de vida. Não se ouvia mais discussão quem teria que ser o maior. Porque o maior dos maiorais se levanta e diz: dá-me o teu pé. Eu quero lavar o teu pé. E enquanto João relutava e não entendia muitos, seus pés foram lavados e os outros pensaram: que tarefa é essa? Nenhum deles quisera que aquele serviço de escravo fosse feito. Eles estavam muito interessados em grandeza. E por isso recebeu uma lição de vida maravilhosa que Jesus sempre dá. Em Lucas, no capítulo 22, verso 24 a 30. E houve também entre eles contenda sobre o qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Quem está falando é o rei, quem está falando é Jesus. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Olha, não é aqui, é lá, não é aqui, é lá. E o Senhor precisava dar esta lição. Agora o mestre se tornara um escravo, no sentido em que aqueles homens estavam vendo, quando ele se levanta à mesa e começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram sem chão. Meus pés, Senhor, dá-me. Meus pés, Senhor. O que realmente estava sujo neles era o coração rixento, rixa. Repita comigo: coração rixento. Mas os pés espelhavam perfeitamente a situação, irmãos, interior deles. Através dos pés, Jesus podia ver por dentro. E os pés de João foram lavados, mas Pedro ficou contemplando a cena, e nervoso,
Então Jesus aproxima-se ainda de outro, antes de Pedro, daquele que iria lhe trair. Ele chama Judas. Ninguém sabe o que vai acontecer ali. E ele fala: Judas, dá-me os seus pés, por favor. Que lição de vida! Aquele que já estava tramando tudo para prender a Jesus, entregar a Jesus de bandeja na mão dos soldados. Jesus se ajoelha diante dele. Sabe por quê, irmãos? Pensa bem, para me lavar os pés de uma pessoa, eu preciso ficar abaixo do nível, porque eu não posso pegar o pé da pessoa e levantar assim, para ficar na altura do meu peito. Olha, pensa bem aqui, lavar aqui. Então eu preciso me ajoelhar diante da pessoa, para poder, com uma bacia, colocar o pé dessa pessoa dentro da bacia e começar a esfregar. E para isso eu preciso me colocar de joelhos. O rei, que estava sentado à mesa como convidado especial, se levanta como servo, se ajoelha diante do seu traidor, se ajoelha, põe os pés do seu traidor sobre uma bacia e começa a lavar os pés e enxugar com uma toalha. Jesus lava o pé de um por um. Todos ficaram bem constrangidos, acredito eu. Foi uma grande lição de vida. A questão da importância pessoal foi esquecida, de querer ser o maior, ser o melhor, ter a primazia. A disputa terminou, não há como ter disputa depois que você ver o Rei da Glória de joelhos, lavando o pé, mostrando a humildade. Não tem como você querer ser grande, continuar querendo ser grande. A Bíblia diz que grande é aquele que serve. Um profundo silêncio naquele lugar. Continuou até o momento que Jesus se aproxima de Pedro. E aqui eu vejo o top da mensagem. Natural, para quem conhece o caráter de Pedro, ele objetou. Era uma atitude típica do apóstolo. Não, Senhor, não, Senhor, meus pés não, Senhor, não. Tu és santo, as tuas mãos são santas, não. Como posso permitir que o mestre lave os meus pés imundos? Não é justo isso. Mestre, tu nunca lavarás os meus pés. Isso também é uma posição de grandeza negativa. Como assim? Bom, tu lavou de João, lavou até o de Judas, mas o meu não. Nunca lavarás os meus pés. Mas Jesus respondeu uma resposta tranquila, uma lição de vida. Se eu não te lavar, se eu não lavar os teus pés, você não poderá ter comunhão comigo. Agora muda a história. Somente eu posso lavar uma consciência pura. Só eu posso limpar uma consciência para que ela fique pura. Somente o Filho de Deus pode purificar uma vida maculada. Tem gente que fala assim: levantou a mão, aceitou Jesus, agora virou santo. Bom, Jesus pode. Ele pode. Você precisa ser lavado, Pedro. Dá-me os teus pés. Jesus se ajoelha diante daquele apóstolo. Então Pedro aceita e muda a figura. Ele fica entusiasmado. Sabe o crente que se entusiasma muito? Senhor, então não somente os meus pés, mas também me lava todos, Senhor. Lava a minha cabeça, lava a minha barriga, lava os meus pés, lava tudo, Senhor, lava. Eu quero ser lavado tudo, Senhor, tudo. Isso é bem uma figura
de quem era Pedro. Pedro tem que deixar-me lavar os teus pés. Dessa vez, Pedro, eu quero só os pés. Que lição de vida Pedro recebe. E eu quero caminhar para o encerramento da live. Em Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte de cruz. Que lição de vida. Acabou a discussão, acabou a briga. Alguém quer ser maior ainda aí? Alguém quer ser grande aí? Eu quero aproveitar aqui, eu só tenho uma palavra a mais aqui, vamos terminar. No dia do pastor, que foi domingo próximo passado, eu não dei lembrança a nenhum pastor aqui, porque para dar para um tem que dar para todos. Mas como Deus me colocou numa posição especial, igual aos demais também, então, vice-presidente, pastor Davi, orquestrou de tal maneira que eu custei a dormir depois de tão emocionado. Lendo carta, o Pablo me escreveu uma carta que me emocionou. Está aqui guardada, não vou destruir. Viu, Pablo? Está aqui guardada. Ele disse, eu não pude te comprar um presente, mas esse aqui é o meu presente. Ele escreveu uma carta. Pessoas trouxe tantas coisas. E eu fiquei tão feliz. E nesses dias de pandemia, eu tenho recebido de todos os pastores uma cobertura muito grande. E entre nós não tem ninguém maior. Ninguém. E dali por diante, aqueles homens se tornaram irmãos. Entendeu? Marcelo, somos irmãos. Sérgio, irmãos. Davi. Totalmente dedicados à obra. Jesus passou a ser o centro da visão deles. E Jesus quer operar a mesma transformação nas nossas vidas, no meu ministério, no meu coração. Ele nos dá uma lição de vida. Permita que Ele te purifique. Ele quer purificar o nosso coração. Nós não podemos mais olhar ninguém por cima do ombro. Ninguém com desdém. Nós precisamos olhar as pessoas da mesma forma que nós somos. E tê-las em grande estima, em grande consideração. Eu quero lembrar aos irmãos que após o Amém, nós vamos ter o serviço de Santa Ceia aqui, o ofertório e tudo mais. Agradecemos por você que nos está dando uma audiência através do Facebook, através do YouTube. Queremos orar por você. Pai eterno, Rei da glória, Rei e Senhor das nossas vidas, nós te agradecemos, Senhor, pela lição de vida que tem nos dado a cada dia, que aos 71 anos de idade eu vejo que temos muito que aprender, e às vezes pensamos que sabemos tanto, mas sabemos tão pouco, e queremos aproveitar, Senhor, tudo que Tu tens para nós. Senhor, orienta-nos, dirija-nos a cada dia. Queremos, Senhor, ser foco da Tua visão, Senhor, sobre as nossas vidas.
Toma-nos em tuas mãos. Nós oramos agradecidos em um nome precioso, em nome santo, em nome de Jesus. E o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém?